Encontrei minha mãe com outro homem na nossa sala de estar, mas ela me ameaçou para que eu guardasse o segredo por anos. E agora meu pai, meu irmão e meu marido acham que eu a ajudei a esconder seus casos. Minha família inteira está desmoronando agora por causa de algo que aconteceu anos atrás, e eu estou sendo culpada por todos os lados. Eu só preciso de uma perspectiva externa porque honestamente não sei se eu sou a errada aqui. Para dar um contexto, eu tenho 25 anos, sou casada com meu marido Michael de 29 anos, há quase 3 anos. Tenho um irmão mais velho, Alex de 36 anos, e até a semana passada eu achava que tudo estava bem, mas eu não estaria escrevendo isso se estivesse. Então, aqui é onde tudo deu errado. Quando eu tinha 12 anos fiquei em casa da escola com dor de barriga. Eu tinha passado a noite anterior vomitando e pela manhã minha febre ainda estava bem alta. Meu pai foi o primeiro a notar. Ele sempre se levanta às 5 horas para o trabalho e me ouviu no banheiro. Ele ligou para minha escola para avisar que eu não iria. Minha mãe tinha saído tarde para um evento de trabalho na noite anterior e ainda estava dormindo quando meu pai saiu. Ele deixou um bilhete no balcão da cozinha avisando que eu ficaria em casa doente. Honestamente, nem sei se ela leu. Quando ela finalmente se levantou por volta das 7h30 parecia distraída, ficava olhando o celular e saiu apressada por volta das 8 horas. Ela nem sabia que eu estava em casa. Eu adormeci no sofá assistindo desenhos animados. Quando acordei por volta das 11 horas precisei muito ir ao banheiro. Fiquei lá por uns 15 minutos com outra crise de problemas estomacais. Eu tinha acabado de voltar para a sala quando ouvi chaves na porta da frente. Eu estava prestes a chamar pensando que talvez meu pai tivesse voltado para casa mais cedo para ver como eu estava. Mas então ouvi a voz da minha mãe seguida por uma risada masculina que definitivamente não era a do meu pai. Parecia que eles já estavam no meio de uma conversa sobre planos para o jantar mais tarde. Entrei em pânico instantaneamente. O jeito que eles estavam conversando deixava claro que ela não sabia que eu estava doente. Sem pensar escorreguei para trás do sofá na alcova da nossa sala de estar. De lá eles não podiam me ver da entrada, mas eu podia vê-los pela fresta entre o sofá e a parede. Eu sei que se esconder parece estranho, mas eu tinha 12 anos. Estava assustada e apenas reagi instintivamente. Foi então que vi minha mãe entrar com um homem que eu não reconhecia. A princípio pensei que talvez fosse alguém do escritório dela, mas então eles começaram a se beijar ali mesmo na nossa sala de estar. Eu fiquei completamente paralisada. Eles estavam se tocando e dizendo coisas que eu não entendia completamente naquela idade a poucos metros de onde eu estava escondida. Eu queria fazer algum barulho ou fugir, mas estava aterrorizada e em choque. Eventualmente eles subiram para o quarto dos meus pais. Eu fiquei escondida atrás do sofá chorando silenciosamente sem saber o que fazer. Depois do que pareceu uma eternidade ouvi eles voltando para baixo. O homem saiu e minha mãe foi para a cozinha. Eu ainda estava paralisada atrás do sofá, mas devo ter feito algum barulho porque ela veio para a sala e me encontrou lá. Quando ela me viu chorando atrás do sofá seu rosto ficou completamente branco. Ela percebeu imediatamente que eu tinha visto tudo. Em vez de se desculpar ou explicar, ela agarrou meu braço com tanta força que deixou marcas que duraram dias e me puxou do chão. Se você algum dia contar ao seu pai o que viu, eu vou garantir que nossa família seja destruída. Ela sibilou para mim. Ela me disse que meu pai nos deixaria, perderíamos nossa casa e seria tudo minha culpa. Ela disse que eu seria responsável por arruinar a vida de todos. Então na mudança mais estranha que já vi ela de repente ficou super gentil. Ela me sentou, acariciou meu cabelo e disse que foi apenas um erro de uma vez que nunca mais aconteceria. Ela disse que todo o casamento tinha problemas, mas isso não significava que a família deveria ser destruída. Ela me disse que eu estava sendo madura e protetora ao guardar esse segredo. Ela até fez meu almoço favorito e me comprou sorvete naquela tarde. Eu era apenas uma criança confusa e assustada de 12 anos, então fiquei quieta. Por anos durante a minha adolescência tentei algumas vezes conversar com ela sobre o que aconteceu. Cada vez seguia um de dois caminhos. Ou ela caía em lágrimas e me fazia sentir um monstro por tocar no assunto, dizendo coisas como: eu pensei que tínhamos superado isso. Por que você quer me machucar? Ou ela ficava com raiva e me lembrava que contar ao pai arruinaria tudo. Às vezes depois dessas conversas ela aleatoriamente me comprava coisas que eu tinha mencionado querer ou era extra gentil comigo por alguns dias. Comecei a encontrar maneiras de ficar fora de casa o máximo possível. Entrei para todos os clubes extracurriculares que me aceitassem. Passava os fins de semana na casa de amigos. Arrumei empregos de verão que me mantinham ocupada. Meu pai notou que eu estava me tornando distante e tentou conversar comigo sobre isso várias vezes, mas eu sempre desconversei como se fosse coisa normal de adolescente. A culpa que eu sentia cada vez que ele tentava se conectar comigo era avassaladora. Quando fui para a universidade à distância foi um alívio. Finalmente senti que podia respirar. Foi lá que conheci Michael durante meu segundo ano. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos logo após a formatura. Eu nunca contei a ele sobre o caso da minha mãe. Honestamente, tentei tirar completamente essa história da minha cabeça. Me convenci de que realmente tinha sido uma coisa de uma vez só como ela alegou, e que tocar no assunto só causaria dor para todos. No fim de semana passado meu pai convocou uma reunião de família. Ele disse que era importante que todos estivessem lá pessoalmente. Michael e eu dirigimos as 2 horas até a casa dos meus pais e Alex já estava lá quando chegamos. A atmosfera estava tensa desde o momento em que entramos. Meu pai parecia não dormir há dias. Seus olhos estavam vermelhos e ele ficava esfregando o rosto do jeito que faz quando está estressado. Nós todos nos sentamos na sala de estar. Meu pai pigarreou várias vezes antes de conseguir falar. Ele nos disse que estava se divorciando da mãe porque havia descoberto que ela o estava traindo com vários homens há anos. Ele descobriu completamente
por acidente. O celular dele tinha descarregado enquanto ele esperava uma ligação importante sobre um emprego. Então ele pediu para usar o celular da mãe. Enquanto fazia a ligação, uma notificação de mensagem chegou com uma foto e um texto explícitos que deixavam claro que não era um relacionamento novo. Ele confrontou a mãe, que inicialmente negou tudo. Mas quando ele ameaçou olhar todo o celular dela, ela admitiu não apenas esse caso, mas vários outros ao longo dos anos. Meu pai estava arrasado e dava para ouvir isso na voz dele enquanto nos contava tudo. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, minha mãe, que estava sentada em silêncio no canto, de repente apontou para mim e disse: Ela sempre soube. Ela me pegou anos atrás e guardou meu segredo. Ela apoiou minhas escolhas. Todos se viraram para olhar para mim. O choque e a traição nos olhos do meu pai partiram meu coração. Alex parecia enojado. E Michael apenas olhou para mim como se não me conhecesse mais. Tentei explicar que eu era apenas uma criança que havia sido ameaçada e manipulada ao silêncio, mas ninguém pareceu me ouvir. Minha mãe continuou falando por cima de mim, distorcendo tudo para fazer parecer que éramos cúmplices e enganando o pai todos esses anos. Sua preciosa filha tem me ajudado a esconder isso por anos. Ela também não se importou com seus sentimentos. Ela disse ao meu pai. Meu pai me pediu para ir embora. Ele disse que precisava de tempo para pensar. Alex nem sequer olhou para mim. Ele apenas encarou o chão com o maxilar cerrado. Michael ficou em silêncio durante toda a viagem para casa e mal falou comigo desde então. Quando tentei explicar tudo para ele ontem à noite, ele apenas disse: preciso de um espaço para processar isso. E foi dormir no quarto de hóspedes. Sinto que estou me afogando. Minha mãe me manipulou quando criança e agora destruiu meu relacionamento com todos que amo. Mas teria sido melhor contar ao meu pai quando eu tinha 12 anos? Fui errada por não contar ao meu pai sobre o caso da minha mãe todos esses anos? Atualização. Quero agradecer a todos que comentaram na minha postagem original. Não esperava tantas respostas e sinto muito por não ter conseguido responder a todos individualmente. Muitos de vocês apontaram que eu fui vítima da manipulação da minha mãe, o que me ajudou a me sentir menos maluco em relação a toda a situação. Vários outros disseram que eu deveria ter encontrado uma maneira de contar ao meu pai quando me tornei adulta. E honestamente, vocês provavelmente estão certos. Eu gostaria de ter feito isso. Para aqueles que perguntaram por que eu não contei a Michael sobre isso antes de nos casarmos, eu genuinamente tentei enterrar essa lembrança. Não é que eu estivesse ativamente escondendo isso, é mais que eu me convenci de que não era mais relevante. Isso foi claramente um erro e muitos de vocês me chamaram a atenção por isso. Muita coisa aconteceu nos poucos dias desde a minha postagem. Eu estava planejando entrar em contato com meu pai primeiro, com base em muitas das sugestões de vocês, mas antes que eu pudesse, Michael decidiu que era hora de um confronto. Na noite seguinte à minha postagem aqui, Michael finalmente quebrou o silêncio. Eu estava lavando a louça, apenas seguindo os movimentos, já que nenhum de nós tinha comido muito do jantar que eu havia feito. Ele ficou parado na porta da cozinha olhando para mim pelo que pareceu uma eternidade. Quando perguntei o que havia de errado, ele disse algo que me deixou sem ar. Estou reconsiderando completamente nosso casamento. Deixei cair o prato que estava lavando. Ele se estilhaçou no chão da cozinha, mas Michael nem sequer se moveu com o barulho. Ele me disse que não conseguia entender como eu pude esconder algo como o caso da minha mãe por anos, não apenas do meu pai, mas dele também. Ele perguntou quais outros segredos eu estava escondendo dele e se ele poderia realmente confiar em mim novamente. A pior parte foi quando ele disse: se você pôde proteger o comportamento repugnante da sua mãe, como sei que você não tem a mesma tendência a trair? Eu não podia acreditar que ele estava me comparando à minha mãe ou sugerindo que eu poderia traí-lo. Nunca tivemos problemas de confiança antes disso. Tentei explicar novamente que eu era apenas uma criança quando aconteceu, que minha mãe havia me ameaçado e que eu estava com medo. Contei a ele como ela me manipulou por anos, depois me fazendo sentir responsável por manter a família unida. Ele apenas balançou a cabeça e disse que precisava de um tempo. Ele fez uma mala e foi ficar com o irmão dele. Ele ainda não voltou, apenas enviou algumas mensagens breves para me avisar que estava seguro e pensando nas coisas. Não sei o que isso significa para nós. Enquanto isso, meu pai me mandou uma mensagem pedindo para nos encontrarmos. Devemos conversar amanhã em um restaurante perto do trabalho dele. Estou apavorada, mas pelo menos ele está disposto a me ouvir. Não tenho ideia do que esperar dessa conversa. Meu irmão Alex ainda não atende minhas ligações ou mensagens. Tentei entrar em contato várias vezes, mas é como se eu tivesse sido completamente cortada. Não sei se ele algum dia voltará a falar comigo. Tenho dormido mal comido e precisei ligar para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em anos porque simplesmente não conseguia funcionar. Sinto como se estivesse vendo toda a minha vida desmoronar ao meu redor, e não há nada que eu possa fazer para impedir tudo isso, por causa de um segredo que fui forçada a guardar quando criança e depois tive muito medo ou fui muito estúpida para revelar quando adulta. Atualizarei novamente depois de conversar com meu pai, se alguém estiver interessado. Obrigada a todos novamente pelo apoio e por me ajudarem a ver que não sou completamente culpada aqui, mesmo que tenha cometido erros ao longo do caminho. Atualização 2. Me encontrei com meu pai ontem no restaurante perto do escritório dele. Ele havia tirado o dia de folga, o que não é algo que ele faz levianamente. Em 30 anos de empresa acho que ele faltou por doença talvez 5 vezes no total. Quando cheguei ele parecia exausto, com olheiras profundas e sua aparência geralmente impecável estava desgrenhada, mas ele me deu um pequeno sorriso quando entrei, o que me deu uma pequena esperança. Comecei a falar antes mesmo de me sentar, desesperada para explicar, mas meu pai levantou a mão e me disse para respirar primeiro. Pedimos café, então ele me pediu para contar exatamente o que aconteceu quando eu tinha 12 anos. Então eu contei tudo, sobre minha mãe agarrando meu braço e me ameaçando depois, e como ela me manipulou por anos com culpa ou medo sempre que eu mencionava o assunto. Mostrei a ele as mensagens de texto ao longo dos anos onde ela
aleatoriamente mencionava nosso segredo especial se achava que eu poderia contar a alguém. O que aconteceu a seguir me chocou. Meu pai estendeu a mão pela mesa, pegou a minha e disse: Eu acredito em você. Assim, sem mais nem menos, sem perguntas e sem acusações. Ele disse que eu era apenas uma criança fazendo o que parecia certo na época, tentando proteger nossa família da única maneira que eu sabia. Ele me pediu desculpas. Você pode acreditar? Ele me pediu desculpas por não perceber o que estava acontecendo e por não criar um ambiente onde eu me sentisse segura para contar a verdade. Então ele me contou algo que eu nunca soube. Este não foi o primeiro caso da mamãe. Quando Alex tinha 14 anos, eu teria apenas 3, ele testemunhou algo semelhante e contou ao nosso pai imediatamente. Meu pai confrontou a minha mãe, que negou tudo e o convenceu de que Alex estava inventando para chamar a atenção porque estava com ciúmes do bebê novo. Ela foi tão convincente que ele acreditou nela em vez de no Alex. Por semanas depois, minha mãe tratou Alex horrivelmente, o criticando constantemente, o ignorando quando ele precisava de algo e fazendo ele se sentir um estranho em nossa casa. Meu pai disse que notou que isso estava acontecendo, mas pensou que era apenas Alex sendo difícil por causa dos hormônios da adolescência. Eventualmente, Alex se retratou de sua história apenas para fazer a punição parar. Meu pai disse que percebeu anos depois que Alex provavelmente estava dizendo a verdade, mas então o momento havia passado e ele se convenceu de que era melhor seguir em frente do que reabrir velhas feridas. É por isso que Alex reagiu tão fortemente na reunião de família. Não era apenas sobre eu guardar o segredo da minha mãe, era também o trauma dele sendo desencadeado. Ele tentou fazer a coisa certa e foi punido por isso. Enquanto da perspectiva dele eu fiquei quieta e me tornei a favorita da nossa mãe. Depois do nosso café, meu pai ligou para Alex e pediu para ele se juntar a nós. Quando ele chegou cerca de 20 minutos depois, ele parecia defensivo e zangado, mal me reconhecendo. Mas meu pai rapidamente explicou o que tínhamos conversado, incluindo a parte sobre eu ser fisicamente ameaçada quando criança. A expressão de Alex mudou completamente. Alex desabou e me pediu desculpas por não me defender na discussão. Ele disse que deveria ter sabido que minha mãe teria usado as mesmas táticas comigo que usou com ele. Ele admitiu que por anos me ressentiu por ser a favorita da nossa mãe, quando na realidade ela estava apenas nos manipulando de maneiras diferentes. Nós dois choramos e pela primeira vez em nossas vidas adultas realmente conversamos sobre nossas experiências com a manipulação da nossa mãe. Percebemos que ela estava nos colocando um contra o outro a vida toda. Ela me dizia que Alex estava falando coisas negativas sobre mim pelas minhas costas e presumivelmente fazia o mesmo com ele sobre mim. Todas aquelas vezes que pensei que meu irmão simplesmente não gostava de mim, era ela criando divisão para que não comparássemos notas sobre o comportamento dela. Tanto meu pai quanto Alex decidiram cortar a minha mãe de suas vidas completamente. O advogado de divórcio do meu pai o aconselhou a não ter nenhum contato com ela fora das comunicações legais necessárias. Alex nos mostrou a mensagem que havia enviado para ela naquela manhã, onde a chamava de a mulher mais manipuladora que nunca mereceu ter filhos e disse que estava bloqueando o número dela, o que ele fez ali mesmo na mesa. Quanto a Michael, isso ainda não está resolvido. Voltei para casa e encontrei uma casa vazia depois de me encontrar com meu pai e Alex. Michael mandou uma mensagem dizendo que ainda está processando tudo e precisa de mais tempo. O irmão dele me ligou para dizer que Michael está muito perturbado, mas não me deu mais detalhes. Não sei o que isso significa para o nosso casamento. Não ouvi nada diretamente da minha mãe desde a discussão, embora ela tenha tentado ligar constantemente. Tenho deixado ir para a caixa postal. Ela deixou mensagens alternando entre chorar e dizer que sente muito, e com raiva me dizendo que sou ingrata e que nunca me perdoará por colocar todos contra ela. Atualizarei novamente quando souber mais sobre como as coisas estão com Michael. Agora estou apenas aliviada por pelo menos meu pai e meu irmão entenderem o que aconteceu. Atualização 3. Esta provavelmente será minha última atualização sobre esta situação, pois as coisas se resolveram em grande parte agora, embora vá levar tempo para curar completamente. Depois do meu encontro com meu pai e Alex, estava me preparando para uma conversa difícil com Michael. Honestamente, esperava o pior, que ele quisesse uma separação ou divórcio. Passei todo o tempo ensaiando o que diria a ele, tentando explicar novamente que eu era uma vítima em tudo isso, não uma cúmplice. Mal dormi, apenas olhando para o teto e ocasionalmente verificando meu telefone para ver se ele havia mandado mensagem. Ele não tinha. Mas antes que eu pudesse falar com Michael, Alex interveio. Sem me contar, ele contatou o Michael e pediu para se encontrar com ele para tomar uma cerveja. Só descobri isso mais tarde, mas aparentemente eles se encontraram em um bar perto da casa do irmão de Michael. Durante esse encontro, Alex contou a Michael sobre sua própria experiência com nossa mãe quando ele tinha 14 anos e como ela o havia manipulado e ameaçado, assim como fez comigo. Ele mostrou a Michael mensagens de texto antigas dela que tinham as mesmas táticas de manipulação que ela usou comigo. Aparentemente, ouvir a mesma história de Alex fez algo mudar para Michael. Ele chegou em casa tarde naquela noite, por volta da 1h da manhã, e eu ainda estava acordada sentada no sofá olhando para o nada, cercada por lenços de papel usados. Quando ele me viu, seu rosto simplesmente desabou. Ele se sentou ao meu lado e começou a se desculpar. Eu fui um idiota acusatório terrível que só piorou tudo em vez de te apoiar, disse ele. Ele explicou que estava em choque quando minha mãe fez sua acusação na reunião de família, e em vez de pensar com clareza, ele deixou sua imaginação correr solta com os piores cenários. Ele admitiu que estava se sentindo inseguro em nosso relacionamento ultimamente, completamente não relacionado a nada que eu tivesse feito, apenas estresse no trabalho que ele estava internalizando, e essa insegurança o tornou vulnerável a duvidar de mim. Michael também confessou que seus pais se separaram brevemente quando ele era adolescente por causa da infidelidade de seu pai, o que eu sabia. Mas o que eu não sabia era que sua mãe havia pedido que ele mentisse para os membros da família sobre o motivo de seu pai não estar morando em casa. Ele disse que essa experiência o deixou com um medo profundo de ser enganado em relacionamento
pensamentos. E quando ele ouviu sobre eu guardar o segredo do caso da minha mãe, isso desencadeou todos aqueles velhos sentimentos. Conversamos até o amanhecer. Michael prometeu ir à terapia de casal comigo, não porque nosso relacionamento esteja quebrado, mas porque ele quer ter certeza de que nunca mais deixará de me apoiar assim. Ele também sugeriu que eu poderia me beneficiar de terapia individual para ajudar a processar os anos de manipulação da minha mãe. Estou considerando isso. Quanto à minha mãe, ela tem tentado entrar em contato comigo constantemente. Ligações, mensagens de texto, até apareceu em nossa casa uma vez quando eu estava no trabalho. Michael disse a ela para ir embora ou ele chamaria a polícia. As mensagens variam de apologéticas a ameaçadoras, muitas vezes na mesma mensagem de voz. Em uma mensagem particularmente perturbadora que ela deixou ontem, ela disse: Você é tão patética quanto seu pai achando que é melhor do que eu quando não é nada sem mim. Bloqueei o número dela agora e estamos vendo se precisamos de algum tipo de ordem de restrição, já que ela não respeita nossos limites. Ela até tentou entrar em contato com alguns dos meus amigos para fazê-los falar comigo, dizendo que estou tendo um colapso nervoso e preciso de intervenção. O divórcio do meu pai está progredindo bem lentamente. O advogado dele diz que a mamãe não vai conseguir muito dadas as circunstâncias do fim do casamento e o histórico documentado de casos. Meu pai já parece mais leve, apesar do estresse dos procedimentos legais. Ele está ficando com um amigo por enquanto, mas está procurando um apartamento. Ele me disse que sente como se pudesse finalmente respirar novamente. Alex e eu temos conversado mais na última semana do que em anos. Temos comparado histórias sobre como crescemos com a nossa mãe e percebendo quanto nossa infância foi moldada por sua manipulação. Ele me disse que sempre sentiu que ela me favorecia, o que criou uma distância entre nós enquanto crescíamos. Então é assim que as coisas estão. Meu casamento está se curando lentamente. Meu relacionamento com meu pai e meu irmão está mais forte do que nunca. E minha mãe está fora da minha vida. Não é um final perfeito. Ainda há muita dor e confiança a reconstruir, mas é um começo. Obrigado a todos que ofereceram apoio e conselhos. Esta comunidade me ajudou a perceber que eu não estava louca ou errada pelo que aconteceu quando eu tinha 12 anos e me deu a coragem de me defender agora.